E eu gosto de sempre falar uma coisa, né? Quem não me conhece, quero me apresentar, eu sou Ricardo Piai, filho de Deus, esposo da Bruna, pai do Lorenzo, e ele é o Sonic, mas no final vou falar por que que ele é o Sonic, tá? Bom, é, eu não vim aqui falar com empresário, eu não vim falar aqui com alguém que está desempregado, eu não vim aqui falar com alguém que tem trabalho, eu não vim falar aqui com ninguém disso. É muito título, é muito rótulo. Eu vim falar com a alma de cada um de vocês. Porque cada um de vocês sabe o que tem que ser feito. Cada um sabe o que tem que fazer. Então, eu vou falar hoje com a alma. Com a alma que te cria peças, que é a alma que te cria situações o tempo inteiro. E eu falo uma coisa, eu quero honrar a vida da Ariane, do Vonen, eles me inspiram, me ensinaram muita coisa. A Ariane fala assim, ele me ensinou, mas não, ela me ensinou muito mais, muito mais. Então, quando eu falar alguma coisa aqui que seja assim, nossa, tocou teu coração, é importante para você, você fala assim, é de algum dos mentores do Ricardo. E se eu falar alguma besteira, é o Ricardo, tá bom? Então, vocês podem colocar nesse ritmo, viu, seu Gaspar? Viu, seu Eliseu? Então, vamos lá. A Ariane me fez um convite e eu perguntei, Ariane, como é que eu faço isso? Agora, como quem acredita aqui que Deus é maravilhoso e que ele nunca faz nada de errado e que ele sempre sabe o caminho tudo certinho? E aí a Ariane me passou sobre Levítico, Números 20, 22 até 3, 51 e eu falei assim, pai, e agora? O que que eu faço, pai? Vou ter que estudar tudo isso. Agora, para minha maior surpresa, eu entendo o seguinte, que nós, seres humanos, estamos juntos a Deus. E que nós, quando estamos conectados com Deus, nós somos partes da obra dele, parte de algum propósito. E em algum momento, aquele momento ele vai chegar, aquele momento que você fala, às vezes, a virada da tua vida, o seu negócio, a sua prosperidade, a sua abundância vai chegar. Na verdade, está tudo nos planos de Deus e é um fluxo. Então, eu quero que você entenda a seguinte situação, como eu vejo e o que aconteceu, que foi mais incrível quando ela me passou esses versículos aqui, me passou tudo isso. Imagina que você vai plantar uma árvore hoje. Quando você planta uma árvore, você não fica ali parado esperando ela nascer, crescer. Você vai ter que preparar a terra, você vai ter que colocar o adubo, você vai ter que jogar água e ela vai, naturalmente, ela vai crescer. Quando a gente foi falar de Levítico, até Números, Ariane, você vai se arrepiar nisso. Porque antes de chegar a esse ponto, lá atrás, alguns meses atrás, eu me fiz uma pergunta. Por que 12 apóstolos? Por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Alguém tem essa resposta? Por que 12? E aí, quando eu falei que eu vim falar com a alma de vocês, eu vim falar com a sua mente, ou seja, o pensamento em ação, aquilo que está te movendo, a carne. 12 apóstolos representam as 12 tribos de Israel. E o que foi mais incrível é que alguns meses atrás eu me fiz essa pergunta e comecei a fuçar, encontrar tribo por tribo. E depois eu comecei a separar tribo por tribo. E cada tribo tem uma característica, um comportamento, uma atitude. Que cada um de vocês tem uma potencialidade dessa atitude. Interessante. Alguns de vocês têm o seu primogênico, você tem por direito algumas coisas, outros têm mais ferocidade, outros têm mais sabedoria, e cada tribo de Israel, ela representa isso. Na história, ela representa isso. Então, comecei a pesquisar. Quando a gente fala de Levítico, Deus ele está sempre falando de uma instrução dada. Ele fala, eu fico pensando, eu fico lembrando naquela época de Moisés, aquela situação toda. Tudo que você tivesse que fazer, você tinha que pagar praticamente quase que com a vida. Era errou, pagou, errou, pagou, errou, pagou.
Errou, pagou. A todo momento ele falava sobre isso. Ou seja, era um momento de transição e organização das tribos, deveres das tribos dos levitas, em torno daquele do tabernáculo. Então, ou seja, a principal mensagem que foi colocada ali não era as leis, não era a regra, não era você pecou e pagou. Era a única coisa que era o seguinte: obediência a Deus. Era obediência a Deus. E, ou seja, era a manutenção dessa santidade. Quando eu pesquisei sobre as tribos, olha só que interessante. A Rubem, ele desonrou o pai. Mas por direito, por ser primogênito, por direito, ele herdou a tribo. Mesmo assim, a tribo dele, olha só que parece muito com a vida de cada um de nós aqui. Uma característica é o seguinte: potencial de liderança, com potencial de melhorar, mas eles cometeram muitos erros e foram conhecidos por falhas. Mas temos como tirar algo melhor deles ali. E o que eu tirei deles ali foi o quê? Arrependimento, persistência, responsabilidade, perceberam que estavam errados sobre isso. A outra tribo, que é de Simeão, a característica principal dele era de ferocidade. A terceira tribo de Levi, que era de Levi, santidade. Judá era sobre liderança, os valores percebidos, coragem, integridade. De Dan era o que? Astúcia, os valores era justiça. A tribo de Naftali, liberdade, expressão eram os valores, características, agilidade. A tribo de Gade, os valores era tenacidade, defesa territorial, coragem. Tribo de Asser era generosidade, bem-estar comunitário, característica, prosperidade. De Issacar era conhecimento, estudo, sabedoria. As tribos de Zebulon era os valores aventura, reflexões exteriores, espírito comercial. E aí vem a de José, que ele recebeu dupla honra e foi dividido em duas. São 12 tribos, mas a de José foi dividida em duas entre seus filhos, Efraim e Manassés. Uma das tribos a valor é crescimento e prosperidade futura, e outra frutificação, a de Efraim. E a de Manassés, os valores eram força e diversidade, e a característica era expansão. O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Me fala uma coisa: qual dessas características você precisa de R$1 para poder ser trabalhada? Eu estou falando de R$1, eu não estou falando de milhões, não. Qual dessas características de cada uma dessas tribos, qual desses valores você precisa de dinheiro, você precisa de um esforço para poder trabalhar na sua vida, trazer na sua vida? É estranho a gente querer. Eu vou falar na minha visão, na minha concepção, como eu falei para vocês. As belas palavras de sabedoria vocês tragam e coloquem de honra aos meus mentores. As besteiras você pode jogar para mim. Mas aonde é que eu consigo, literalmente, eu quero uma vida com Cristo, eu quero uma vida em santidade, se eu não estou disposto nem a estudar a lei, entender os comportamentos, as atitudes o tempo inteiro. É muito comum que a gente fala: nossa, lá com Moisés era desse jeito. A gente tem um cenário, e no pior cenário, nas maiores adversidades desses cenários, é onde nós vamos mostrar a nossa fraqueza, ou a nossa força. É diante da fraqueza que mostramos a nossa força. Se nós percebermos que todos os pedidos a Deus, situações são colocadas, ou seja, eu estou pedindo, a minha alma faz um pedido, gera uma emoção, gera um sentimento a Deus, e vocês vão entender quão fortes são as suas emoções e o quanto que Jesus bateu forte isso. Jesus bateu forte nisso lá em Marcos. O quanto que é importante você reconhecer a sua identidade. E, gente, reconhecer a sua identidade em Cristo não é uma frase bonita só para se falar na igreja, independente da Não adianta você falar: eu quero viver a minha identidade em Cristo, se eu não tenho comportamentos de Cristo. Comportamentos de Cristo se começa dentro de casa, dentro do lar.
Você quer uma tribulação para poder fazer que esse comportamento de Cristo aconteça na sua vida? Se relaciona com seu marido, se relaciona com a sua esposa. Você vai ver Cristo aparecer na sua vida. É o melhor cenário. É o melhor cenário. A igreja não é apenas lá quando você vai com o padre, com o pastor, não. A igreja, ela está fora de quatro paredes. Então não adianta, eu vou trazendo um conceito aqui muito forte, me perdoe, peço compaixão nas minhas palavras, certo? Mas está na hora de entender que muita gente está esperando, entende que esperar em Deus, esperar em Cristo é ficar deitado numa rede e não fazer o que tem que ser feito. A Bíblia inteira, primeiro o Antigo Testamento, ele fala de leis, olho por olho, dente por dente, e viu ali que chegou um momento e falou assim, não, precisamos fazer uma transição, precisamos mudar. E foi a vinda de Jesus, do amor sacrificial, amarás o próximo como a ti mesmo. E o quanto que eu estou me amando? Se eu não perceber, eu estou sendo vencido, olha só, eu estou sendo vencido pelas batalhas que acontecem aqui dentro. E a minha cegueira me faz apenas olhar para as batalhas que eu tenho que enfrentar aí fora. Nas piores situações da sua vida, há apenas um lugar em todas as piores situações da sua vida que acontecem. Você volta para casa. Em todas as situações. Ganhou dinheiro, você vai voltar para casa. Perdeu dinheiro, você vai voltar para casa. Brigou lá na rua, você vai voltar para casa. Foi atropelado, você vai voltar lá para casa. Alguma das duas casas você vai voltar. Agora, qual é a organização que você está colocando dentro dessa sua casa? Você está dentro da sua casa, olho por olho, dente por dente, porque aquilo lá já não deu mais certo. Agora mudou. Amarás o próximo como a si mesmo. Aqui, Shalom não é um nome bonito. Shalom é o quê? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E não é um shalom de final de semana, mas é ao longo da semana. Então eu vejo muito forte que o povo lá atrás, ele estava sendo preparado. Ele estava sendo preparado. Aquela preparação foi tão forte que hoje, através de você, de mim, através de vocês, através das outras pessoas que vieram aqui e falaram, vocês estão recebendo uma palavra de mais de 2000 anos. E a minha pergunta é, que ignorância eu tenho dentro de mim, que orgulho pesado é esse que eu não estou fazendo, que tem que ser feito? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que muita gente aqui tem coração bom e fala assim, eu sou tão bom, eu ajudo tanta gente. Eu sei, todos aqui são todos bons e ajudam a gente, e ajuda muita gente. Salva de palmas para vocês. Mas uma coisa que o que eu tenho aprendido na minha vida é que eu tenho que falar muita verdade. E a minha esposa, ela brinca, fala assim, falta botar o balde na cabeça, porque às vezes eu falo verdade demais. Mas eu vou falar a maior verdade da tua vida agora. Anota isso, Patrícia. Anota isso, todos aqui, com muito amor e carinho. Escreve assim, a árvore não come do próprio fruto. Você quer ser bonzinho? Seja bonzinho, mas tu não vai comer desse fruto. Você não vai comer desse fruto, por isso que você não vive os conselhos que você dá para as outras pessoas. Por isso que você não consegue viver os conselhos que você dá para as outras pessoas. Jesus semeava em tudo quanto era canto. E saía, ele não ia comer desse fruto. Ele não vai comer da semente que ele dá. Não vai. A sua frustração, a sua ansiedade, a sua indignação é isso. Aí é a alma combatendo o espírito. Sendo que a porta do espírito é a alma. Aí a minha humanidade, a minha parte humana vem e fala assim, deixa eu rebaixar Deus até o meu nível. E fala, pô, Deus, por que você não fez do jeito que eu quero? Por que você não está fazendo? Sou tão bom, sou tão bom.
Aí quando não entra Deus nesse ritmo, joga para a esposa. Eu acho que a minha esposa não me ama mais. Que acha? Você virou vidente agora? Você tem superpoder? Tá lendo a mente dos outros? Não, amigão. Você bota casa, você bota dinheiro, você bota carro, bota comida. Não tem mais que sua obrigação. Você não vai usufruir disso. Você não vai comer desse fruto. É para fazer ela feliz. Larga de ser arrogante, querer arrancar alguma coisa dela. Constrange ela. O quanto de você constranger ela de amor, o quanto você constranger seu filho de amor, ó, quem sabe ele tem consciência. Quem sabe ele tem consciência que ele também tem que semear na sua vida. E aí sim, você vai aprender o que é amor. Quando você respeitar o livre-arbítrio de outras pessoas. Então é importante entender que Deus ele iniciou o mundo, iniciou lá no Antigo Testamento, lá no Velho Testamento, leis, regras e condutas. Aonde houveram aquelas leis e regras, aonde havia-se o caos, aonde falava-se só de caos. Então, regras duras acontecem. Na nossa vida não deixa de ser diferente. Uma empresa, para poder começar, às vezes, se organizar, vai ter que agir que nem o Antigo Testamento, não vai ter que ser amarás o próximo. Ai, vem cá, não, olha, não pode fazer isso, não pode faltar. Não, irmão, tu não quer ajudar? Sai, vai embora, sai daqui. Já já a gente chega em Marcos, viu? Jesus fazendo isso lá no templo, tá bom? Já já a gente chega lá. Então, toda a Bíblia está sendo utilizada, mas não é sob a tua vontade. Às vezes você vai ter que ser duro, às vezes você vai ter que falar a verdade, mas não é destruir a identidade da outra pessoa. Comportamentos e atitudes, eu estou falando com a alma, tá? Tem aqui pessoas que são 10-0, 1000-0 em mim em relação à teologia. Manda ver, eu vou falar do que eu sei, do que eu vivo hoje, do que eu vejo, o que eu acredito. E se eu estou errado, pode me contrariar. Pode me contrariar, pode abrir o áudio aqui, perguntar, apontar o dedo para mim. Aí eu vou perguntar uma coisa só para você. E o que você está fazendo? Como é que você aplica isso na tua vida? É nesse nível que eu gosto de jogar. Então, quando a gente fala de Levítico, a gente fala de regras, de leis. Está sendo imposto. Perfeito. Posso fazer isso hoje em casa? Posso. Sua casa está uma anarquia. Você nem arrumou a cama, né? Veio aqui para cá, nem arrumou a cama. Tá aí. Tá aí, não, é porque eu já sabe. Não, vá arrumar essa cama agora. Essa anarquia. Vai ajeitar a louça lá de ontem, lá que você foi comer pipoca na frente da TV. Vai lavar. É da uma de Moisés. Acabou, bora botar a lei aqui em casa. Colocou a lei. Esposa, filho, ficou de cara feia, ok. Marido ficou... Problema, vamos colocar aí a lei aqui. Só que dessa vez ninguém vai perder o braço. Vamos lá, todo mundo, a casa está arrumada? Beleza. Agora que arrumou a casa, todo mundo deu seu suor, deu seu sangue, vamos para o Novo Testamento. Vamos para amar o próximo como a si mesmo. Rapaz, quando eu entrando aqui agora, se eu não estou falando muita palavra, me mede aqui, por favor, vamos lá. Quando eu fui aqui para Marcos, eu quase não saí de Marcos, eu estava até ontem à noite. Eu quase que não saí. Quando fala de Marcos, a gente começa, o entendimento, é o segmento do Evangelho de Marcos, mostra os ensinamentos de Jesus através do quê? De parábolas, interagindo com os líderes religiosos, certo? Destacando tanto a sua sabedoria quanto a sua resistência que enfrentava. Então, tem uma parte que ele fala, quem lembra dos 7 pães, dos sete pães, dos peixes lá, que ele multiplicou? Quem lembra dessa parte? Vocês lembram? Legal, né? Ele pegou, Jesus fez assim, multiplica-se! E aí todo mundo lá tinha pão e peixe, comeu 4.000 pessoas. Aí seria heresia minha se eu falar desse jeito. Seria uma heresia minha se eu falasse desse jeito. Mas que eu não quero ser... Eu quero andar na lei certinho. Vamos lá. Olha só. O que Jesus ele pegou e falou?
chegou os apóstolos, falou assim, Jesus, mestre, o pessoal está com fome, o negócio está pegando. Perfeito. Olha só o que Jesus fez. Eita, quem vai ter que trabalhar a gratidão agora hoje vai entrar na alma. O que é que eles têm? O que é que nós temos? Ele não multiplica o que não tem, ele multiplica o que tem, mesmo do pouco se fez muito. E tá aí você, bonitão, bonitona, eu quero uma casa que seja meu lar, a minha paz. Se tu não dá paz, tu multiplica aquilo que tu tem de melhor ou pior. Pega todos os contextos bíblicos. A mulher lá do azeite, ela tinha um pouquinho, mas ela tinha. Está na graça, na gratidão. Não se multiplica aquilo que você não tem. Não se multiplica o que não tem. Se a tua casa está um inferno, parabéns. Você é o líder de 2 chifres que está aí nessa casa fazendo inferno com suas palavras, suas críticas, apontando os dedos. A graça está em falar o contrário. Satanás no hebraico significa advogado de acusação na tradução. Ou seja, aquele que aponta o dedo e acusa, aquele que critica, aquele que reclama. Do que é que tu está reclamando? Do que é que tu quer multiplicar? Tu não é o grato? É muito comum. O que é que nós temos? Nós temos, ok, então vamos multiplicar o que tem. O milagre acontece a partir desse ponto. A partir desse ponto. Na Bíblia existem 2 tipos de palavra, a rema e a logos. A logos é a palavra escrita, é isso aqui que a gente tem aqui. Que aí nós temos os teólogos, temos ali os especialistas que vão falar sobre isso, vão estudar. Mas a palavra rema é os mistérios que só você vai viver com Deus. Então, para de achar que a Bíblia é um Excel para você estar ali fazendo tudo certinho. Você vai virar um robô. Mas como é que eu posso viver os mistérios de Deus na minha vida? Perdoa. Pega uma aula com a Ariane. Perdoa. Terminar isso aqui agora, liga lá e perdoa. Eu achava que eu tinha te perdoado, não. Estava pensando isso aqui o tempo inteiro. As minhas emoções o tempo inteiro. Para de justificar. Eu tenho uma palavra para alguém que vai pegar isso aqui hoje. Eu recebi essa palavra, peguei ela para mim, ela é minha. Mas eu senti no meu coração que eu tenho que soltar para uma pessoa aqui dentro. Para de justificar. Para de dar explicação, para de defender. Porque se você fala que Deus abriu uma porta na tua vida, as portas que ele fechou é livramento. Se você justificar, ele vai parar de mexer nas mesas aonde ele jogou o teu nome. Ele está mexendo nas mesas, está mexendo, está falando com pessoas sobre o teu nome, que você está ali despreocupado. Você está orando, ele está vendo você está orando, você está rezando, ele está vendo você rezando, ele está vendo você lendo a Bíblia, ele está vendo você dedicado aqui. Agora deixa ele trabalhar e para de atrapalhar. Agora, claro, se você não quiser, você tem o livre-arbítrio para poder deixar e voltar para onde você queria voltar. É só continuar falando a mesma coisa, ficar se justificando, ficar explicando. Vamos lá. Jesus disse, gente sem fé, até quando ficarei vocês, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino aqui. Marcos 9:19, o que muito me chamou a atenção, bateu muito forte, que eu vejo dentro de Marcos, Jesus falando o tempo inteiro, gente sem fé. Jesus falava sobre a sua morte. Jesus falava, Pedro falou mais do Senhor. Foi nessa hora que Pedro pegou e falou assim, Senhor, sai de mim, Satanás. Larga de ficar grudado comigo. Larga de deixar, me deixa viver meu propósito, deixa eu viver com meu propósito com Deus. O
que eu vejo aqui é Jesus falando para você desapegar das suas verdades, das suas razões o tempo inteiro. É uma verdade absoluta o tempo inteiro, sem resultado nenhum. Você quer saber a sua maior verdade com o seu cônjuge? Olha para o relacionamento, quantas vezes vocês estão juntos, fazendo ali aquele que vocês vieram para fazer. Desapega. Tem uma... Meu Deus do céu, não sei se eu uso essa palavra ou não, mas ímpio, tá? Ímpio. Na Bíblia tá ímpio. Em outras palavras, é idiota. Já que você está difícil pegar e falar, eu quero viver em Cristo, quero viver com os comportamentos, atitudes de Cristo, ser imitador de Cristo, então faz o seguinte, veja o que um idiota não faria. E aí olha, se a atitude que você vai tomar é de um idiota. E aí você escolhe. Se é para a gente falar com a carne, se é a gente para falar aqui com a mente humana, com o ser humano, é só você olhar. Veja o que um tolo não faria. Isso é a atitude de um tolo? Pensar com a cabeça do outro? Então, quando Jesus, em Marcos, ele fala muito sobre o quê? O posicionamento de Jesus. Ele tem falado muito sobre o propósito que Jesus tinha, as defesas. Olha só o que é mais interessante. Jesus, ele é um grande líder e era muito sábio, não pelo seu conhecimento apenas da palavra, mas porque ele dava, olha só agora, essa aqui é uma das maiores atribuições de uma pessoa humilde. Faz aí comigo, anota aí, maior atribuição de uma pessoa humilde. Pergunta! Pergunta primeiro e não coloca a sua opinião na frente. Como assim? Senhor, isso é certo? O que você acha que é? Ele voltava a pergunta para o outro. Quem queria pegar ele nas pegadinhas, ele perguntava para o outro. Quando tentaram pegar ele lá, Senhor, ó, a gente tem que pagar impostos? Pegue uma moeda, me traga uma moeda. Tá aqui a moeda. Quem tá com a cara dessa moeda? Ah, o César. Então faz o quê? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Jesus, ele não vinha com a resposta pronta. E às vezes, muitas vezes, você está aqui, ó, na Bíblia, querendo ter respostas prontas. Não existe respostas prontas. Não existe. Então, para você aí, que às vezes está estudando que nem um louco, está cheio de conhecimento, está cheio de informação, e não sabe para onde é que está indo. Na nossa vida, como a Bíblia tem a palavra logos e rema, logos, racional, técnica, o que está escrito lá, e rema são os mistérios, nós temos dois hemisférios na nossa mente, racional e emocional. Então, se você já está muito emocional, lendo, estudando, se motivando, age com racionalidade, faz o que tem que ser feito. É só isso. É só isso. Simples assim. É só isso. Agir com racionalidade, fazer o que tem que ser feito. Jesus respondeu: tenho fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-os no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer. Olha só, se não duvidares no seu coração. Gente, o coração, vocês acham que o coração está aqui, ó? Não, é aqui, ó. É aqui, ó. Coração da alma. Se não duvidares as minhas crenças, as minhas verdades. Quantas pessoas foram curadas pelo seu movimento? Porque creram, acreditaram. Não tem esse negócio de eu acredito em Jesus à noite, quando eu vou ajoelhar para poder dormir, vou orar, e durante o dia inteiro é só lamúria, é só palavra, ai meus colaboradores, ai meu colega de trabalho, ai meu marido, ai meu Deus, o negócio tá feio, hein? Tá feio, tá feio. E aí viram, em vez de ser um evangelista, evangelho significa levar as boas novas. Uma pessoa de levar as boas novas está sendo uma pessoa
que leva só desastre. Está sendo uma pessoa que só leva desastre. Olha só, e o que disseram? Então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam, acreditem que já receberam. Para que eu creia e acredite que já recebeu, eu preciso o quê? De uma coisa que só o ser humano possui, sentimentos, que já receberam, sentir. E assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoe os que ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Em outras palavras, as suas mágoas, as suas dores, é o que impede dos milagres acontecerem. Existe uma oração que é a oração peditória. Você já conhece a peditória, eu estou pedindo para Deus. Existe a reza que é peditória, existe a reza que é ritualística. Existe a ritualística, a reza, a oração ritualística. Existe a reza que é a meditação. Existe. Só que existe uma reza que foi esquecida, que muitas pessoas esqueceram. E é por isso que é loucura. Não falo loucura, mas como Deus ele é maravilhoso. E a reza que está sendo esquecida é a reza do sentir. Do sentir. Um especialista chamado Joy, não foi o Joy não, foi o Greg Braden. Ele foi para um deserto e ele foi com um amigo. E ele estava estudando sobre os tipos de reza. E ele pegou e foi com esse amigo lá e ele falou assim, olha, nós vamos rezar por chuva. E ele queria saber como é que a tribo dele iria rezar por chuva. Como é que ele ia pedir para Deus. E aí ele foi no local plano, tinha várias pedras apontadas para um centro, e ele falou, cara, que pedras são essas? O que significam essas pedras? Ele nada, as pedras só estão aqui para dizer que eu devo ficar aqui no meio. Não tem poder nenhum as pedras. E ele ficou no centro do círculo, tirou o sapato, fechou os olhos, e menos de um minuto, alguns segundos, vamos embora. Eu falei, mas você não veio aqui para rezar? Mas eu vim rezar, já rezei. Mas como assim? Eu apenas respirei e eu tirei os meus pés e coloquei meus pés no chão e eu senti como se eu estivesse pisando na lama da chuva. Eu sentia minhas mãos batendo na colheita depois da chuva. Eu senti o cheiro da umidade da minha cabana com a chuva. Israel fez isso numa época que não estava havendo chuva. E choveu semanas, vocês podem puxar o artigo sobre isso. Choveu semanas. Houve o mesmo experimento que o pessoal fez sobre muitos sequestros, terrorismo naquela região. E colocaram pessoas estratégicas para sentirem fazer isso. O que vocês podem não estar percebendo é que a vida é uma oração. A vida é uma oração o tempo inteiro. Em Provérbios 10, eu vou voltar para Salmos, para finalizar com Salmos. Mas a vida é uma oração o tempo inteiro. Então não adianta você soltar palavras ao vento, que elas vão ter um efeito, mas o seu sentimento está sendo muito maior. O teu sentimento está sendo muito maior e você está esquecendo disso. Esse é o modo antigo de rezar, que muitos esqueceram. Todos os dias. Olha só, vou rezar, tá bom? Vou rezar aqui, ó. Vai dar certo. Que reza braba é essa, hein? Vai dar tudo certo. Acho que minha esposa não me ama mais. Ai, meu Deus do céu. Como tá feio o negócio lá no Rio Grande do Sul. Quanta corrupção. Você tá rezando o tempo inteiro.
Você está rezando o tempo inteiro. Agora está rezando para qual Deus, hein? Se a gente não fala que quer viver em Cristo, se nós queremos sermos imitadores de Cristo, não está dizendo você ser uma donzela, uma gazela, falando sempre as coisas felizes, não, mas é se posicionando, é sabendo quem você é como homem, caramba. É você sabendo como você é como mulher. Você não sabe, vai aprender com quem sabe. Tem pessoas boas aí do seu lado, vai pegando, vai vendo. Cara, vem cá, Cristo faria isso? Tá, eu não estou conseguindo lembrar de Cristo. Então, bora trabalhar com a mente humana, que a mente humana está mais preocupada em perder. Então, vamos entender o seguinte, na mente humana eu não quero ser idiota. O idiota faria isso? Não. Perfeito, então agora você sabe. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Deus, ele é tão maravilhoso e como homem ele pode ser manipulador. Eu estou estudando a mente humana e a mente do cara que é de esquerda e de direita. Aí você fala assim, mas peraí, você está doido? Você está ouvindo falar de política? Não, eu estou falando de ser humano. Eu vi uma chave para a humanidade, eu acredito na humanidade que é possível. A mente de uma pessoa liberal, de esquerda, é uma mente que ela fica voltado a querer um mundo melhor, um futuro melhor. Ele sonha. Não está errado, ele sonha. Ele quer um mundo melhor. E ele vê, o extremismo leva à totalidade. Então, ou seja, ele quer que, pode levar a uma pessoa comandar tudo, mas ele pensa no futuro. Só que não faz nada no presente, não concorda com fatos, não concorda com a verdade do presente. É uma pessoa que se motiva, cria, pensa sempre em criar, ele fica fascinado pela ciência, ele fica fascinado pelo estudo dele, até tem os mais inteligentes. Só que é aquela história, amo a humanidade, mas eu não amo as pessoas. Me afasto, porque eu não tenho agora. A pessoa progressista, a pessoa de direita, ele vê que precisa consertar sua casa hoje, arrumar sua empresa, arrumar seu negócio. Ele precisa fazer o que tem que ser feito nesse exato momento, organizar. Só que ele esquece de sonhar. E a resposta do cara da direita e o da esquerda são os dois. O da esquerda precisa trabalhar hoje como o de direita, que é conservador, é flexível, precisa fazer o que tem que ser feito. E com sonho. O de conservador precisa de uma mente de conseguir olhar lá para frente, como é que é o seu relacionamento, a sua casa, a sua empresa. Os dois se completam, não é um corpo separado. Os dois se completam. E muitos de nós julgamos, sabendo, mesmo julgamos a pessoa pelo erro, pesado, tudo, mas jamais perguntamos por que ele pensa desse jeito e como é que ele age desse jeito. E com essa informação, qual é o seu papel? Julgar? Ou pegar essa informação e falar assim, cara, então ele é tão humano quanto eu e acredita como eu? Acredita. Eu posso ajudar essa pessoa. E o homem não está mais separado, ele começa a se tornar completo. Provérbios, o tempo inteiro, Provérbios 10, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre as atitudes de um sábio, as atitudes de um ímpio. Todos nós temos o livre-arbítrio de escolher para qual caminho que nós vamos. Mas toma cuidado, você que é zombador. Eu sei que aqui tem pessoas que têm colegas de trabalho, tem empresas, e toma muito cuidado, porque às vezes você pode estar o tempo inteiro brincando com seu colega, zombando, rejeitando para não ser rejeitado, e você pode estar usando essas mesmas palavras, oração, reza, contra a sua vida. Não sorria mais do seu dinheiro que está ruim, não sorria mais do relacionamento que está ruim. Agracie, abençoe. Agracie, abençoa. Abençoa. É uma decisão. Vai doer? Vai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você já está com os pés todos sujos de lama. Se já está todo sujo de lama, começa a abençoar. Eu falo que rapidinho Deus te atende e manda uma chuva.
para limpar essa lama. O que as pessoas não entendem é que quando se aceita Jesus, entende viver sobre santidade, você não é uma planilha. O temor ao Senhor fala sobre obediência. Sabedoria suprema é obedecer. Eu vou fazer bem para mim, vou fazer bem para as outras pessoas. Simples assim. Nós estamos vivendo num momento, e Salmo 46 está falando exatamente do momento que a gente está vivendo. Deus, o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Olha só, um recurso, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Será que é coincidência o que a gente está vivendo agora? Ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu enxar. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Aonde é que é a cidade de Deus? Quem sabe? Faz assim com o dedo e faz assim, ó. Aqui é a cidade de Deus. É aqui que é a cidade de Deus. Eu duvido se todas as vitórias que você teve na vida, nenhuma veio sem tribulação, nenhuma veio sem problema, sem dificuldade. Todas as conquistas que você teve veio depois de uma tribulação. E Deus se alegra aqueles que se apegam a Ele. Deus se alegra aqueles que se apegam a Ele. Quem te colocou aí, Cássio, foi Ele. Acabou e pronto. Quem te colocou aí foi Ele. Ele que te tira. É Ele que coloca. Quem te colocou aí foi Ele. E não vai te tirar. A não ser que seja a vontade dEle ou teu livre-arbítrio. Por que na tribulação eu tenho que rezar, orar diferente? Ai, Senhor, Senhor, continua botando adubo naquela planta do início. Continua. O Senhor se alegra nos corres da cidade dele, aonde eu me apego a ele. Como você tem trabalhado, como você tem colocado isso na sua casa, no seu lar. Na sua casa, no seu lar, não interessa. Deus ele vai te honrar, vai te dar muito mais. Se você não acredita, olha para a tua vida, olha para onde você chegou, pelo amor de Deus. Não foi nem 10. Foi no mínimo umas 100 vezes, no mínimo. Eu estou jogando muito baixo. Às vezes, que literalmente, você já falava que não ia acreditar e olha onde que você alcançou. Ele está mexendo na mesa para muita gente aqui. Ele já soltou o nome de muita gente em mesas aqui dentro. Ele já soltou. Ele está preparando pessoas para andar próximo de vocês. Casais, amigos, novos amigos. Então fica caladinho, não justifica. Vive na palavra, não justifica não fica explicando não vai perder seu tempo. As mentiras que foram lançadas sobre você, as acusações que foram lançadas para você, joga essas batalhas para Deus. Para de ficar aí dando uma de moralista, para de querer ficar aí querendo provar para os outros. A única coisa que não vão conseguir tirar de você é a sua identidade, é a sua essência. E a única coisa que você é capaz de fazer é dar a sua identidade e sua essência para as outras pessoas de acordo com aquilo que você aceita que elas dizem. E se você está aceitando o que elas dizem é porque você está parado, está parada no mesmo lugar. E água parada gera lodo. Então não tem como esses córregos ir para a cidade do Senhor. Sai do teu entendimento, pelo amor de Deus. Sai do teu entendimento. Tem pessoas que precisam dar ponto final em algumas coisas hoje aqui.
Tem pessoas que têm que ligar para alguém e falar, eu te perdoo. É só isso, né? E desliga o telefone, sai correndo, grita, faz alguma coisa, mas liberta e não fala mais desse assunto na vida. Ricardo, eu reclamo demais. Faz um propósito com Deus ou com alguém que você possa levar a sério na vida e se comprometa durante 6 meses, falar só coisas boas. Se trata disso. Deus, ele vai te honrar, ele te honra todos os dias. Deus, ele te honra todos os dias. Para de perseguir o dinheiro, para de perseguir. Para de dar uma de vidente, de querer adivinhar o que os outros estão pensando. Vai lá, seja humano, pergunta, conversa com ele. Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus a ajudará, isso é bem cedo. Os pagãos enravecerão-se e os reinos foram movidos para ele proferiu sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as desassolações ele causou na terra. Ele fez cessar as guerras até que o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem de fogo. Para! Você pode estar olhando demais para a vida das outras pessoas para poder o quê? Usar Deus como justificativa. Por que o mundo está tão cruel? É porque você está olhando muito para a vida dos outros, mas não está fazendo o que tem que ser feito, preparando o cenário para cada um. Cada um aqui, o Raimundo, o Cássio, a Kelly, a Ariane, o seu Eliseu, o Gaspar, a Gabriela, a Patrícia, a Ivânia. Cada um aqui nesse exato momento, eu quero trazer aqui a chave do fruto. A árvore não come do seu fruto, mas cada um de vocês tem uma chave que é minha. Vocês têm uma chave que é minha, e no meu chaveiro eu não tenho a minha chave. É o bem que eu faço para vocês, é o que vai contar nessa terra. E a chave de cada um de vocês está no chaveiro de cada um. Quem você vai passar nessa terra. É o bem que você leva para os outros, mas não um bem com escassez, onde você está tirando a sua própria vida, tirando do seu próprio sustento. Sua casa precisa ser o primeiro local a ser restaurado. A sua casa, o seu lar, precisa ser o primeiro lugar a ser restaurado, porque você volta para lá todos os dias. Qual é o momento que você tem uma renovação da aliança do seu lar? Qual é o momento que você tem uma renovação daquilo que é importante para você? Amarás o próximo como a ti mesmo. Eu acho lindo isso. Mas eu vejo que tem mais próximo. Com a intenção para mim mesmo. O próximo é ok. Me amar é ok. E eu quero finalizar com uma palavra chamada honra. Aprendi com o pastor Ricardo, quando eu fui no Legendários, no movimento de homens. E ele me trouxe um significado diferente de honra. Um novo, um aprofundamento. Na Bíblia fala que honraremos pai e mãe. Para que os nossos dias sejam prolongados, não o dia deles sejam prolongados. Olha, para que nossos dias sejam prolongados. E honrar pai e mãe é entender que meu pai veio nessa terra, fez o melhor que ele tinha. Até mesmo meu pai nunca conheci. Até mesmo se ele faleceu. Até mesmo se ele se separou da minha mãe. Até mesmo se ele traiu a minha mãe. E assim seja com minha mãe. Mas eu entendo o seguinte, que meu pai me mostrou como não deve fazer as coisas. Meu pai aqui na terra, meu pai, ele deu o melhor dele. E eu sei o caminho que ele fez. E eu vou continuar dali da onde ele terminou, daqui para frente. Eu não preciso começar a reinventar a roda. Eu só preciso honrar, aprender com os erros e acertos dele. Acabou e pronto. Eu não preciso estar aqui um menino, uma menina mimada, querendo o tempo inteiro provar para meu pai, para minha mãe que eu sou melhor que ele. Ei, deixa eu falar uma coisa. Assim como Deus, o teu pai,
O teu pai é o único ser humano nessa terra que quer te ver sendo uma pessoa muito melhor do que ele foi. E tu tá querendo provar o quê? É a única pessoa nessa terra que torce para que você seja muito melhor do que ele ou ela foi. E tu tá querendo provar o quê? Honrar pai e mãe é entender que eles passaram as dificuldades, as situações. Na fase adulta você não vai precisar concordar com tudo, porque você sabe que não é o cenário, mas ouça. Ouça até o final, não queira colocar suas ideias. Ouça. Ouvir não quer dizer que você vai aceitar, mas que você vai aprender até nisso a ser humilde. Porque a humildade é aprender a partir do erro. Mas o pior erro é não ouvir toda uma história. É ouvir apenas uma pequena parte da história e entender o que eu faço de hoje para trás. É o único conhecimento que eu tenho. E eu falei, já estamos finalizando, falei que eu sou Ricardo Pianho, filho de Deus, esposo da Bruna e pai do Lorenzo. E essa é a certeza que eu levo para todos os lugares, para o meu trabalho, se eu vou fazer uma palestra, vou falar um treinamento, eu levo para todos os lugares, porque eu sei que eu tenho lá, e é para lá que eu vou voltar. E meu filho, ultimamente, ele tem dado sinais de uma sabedoria que me constrange. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Eu vou para a igreja, vou no banheiro junto com ele, ele começa a limpar a pia. Por que a gente está limpando a pia, pai? Porque a gente tem que deixar um lugar melhor do que a gente entrou. Nós temos que deixar o lugar melhor que a gente entrou, papai. E nós temos essa mania agora de limpar banheiro juntos, dos outros. E sabe o que é o melhor? Ninguém sabe que a gente passou lá. Essa que é a parte maravilhosa. Meu filho puxando a oração, Pai Nosso todinho. Lendo. Falando, não é pelo que ele faz, é porque ele é. O abraço que eu recebo, mas também o tempo que eu pego e desprendo dele, sem celular. Minha esposa e eu procuramos viver em Cristo todos os dias, até não falar de trabalho dentro da mesa e em casa. Estamos aprendendo, reduzimos de 100% para 90%, 10%. De 100%, fomos para 10%, não falar mais de trabalho dentro de casa. E por que eu falei que ele era o Sonic? Porque ele sempre pede que eu fale que ele é o Sonic. Eu não sou um pai que não cumpre as promessas. Eu sou um pai que honra o filho e cumpre as promessas dele. Porque se eu não for um pai que cumpre as promessas para o meu filho, eu vou segurar esse sentimento pela minha alma, essa mágoa, e eu vou começar a me culpar e não vou me perdoar. E se eu não me perdoo e eu sou um pai, e eu sei que eu tenho um Deus que é pai, eu vou querer colocar que esse Deus seja minha imagem e semelhança. Quero ser imagem e semelhança dele. Eu começo a falar que Deus também não cumpre as promessas. Doeu essa. O meu pai, ele cumpre todas as promessas dele. Você quer que Deus cumpra as suas promessas? Honra teu filho. Honra tua esposa. Honra teu marido. Porque nenhum pai vai levar o filho numa loja, vai falar, escolha o brinquedo que você quiser, e depois vai rir da cara dele. Esse não é teu pai. Deus, ele cumpre as promessas dele. Quero agradecer a vida de cada um e declarar que a partir de hoje, declarar que seu lar seja um lar de restauração, um porto seguro, um local onde você está cansado, mas as suas energias sejam revigoradas. Declarar que quando você chegar em casa, olhar para o seu cônjuge, não importa a situação, você vai trazer essa luz, esse brilho que há dentro de você, de Deus, na vida dela, na vida dele, dos seus filhos. Eu declaro que seus filhos sejam prósperos, abundantes, sua imagem, sua semelhança, que sejam grandes profetas nessa terra, grandes construtores, grandes empresários, pessoas, homens de bem, com dons para poder abençoar outras pessoas. Eu declaro que amigos verdadeiros venham para a sua vida. Amigos que precisam sair da sua vida sairão. E que as mesas sejam mexidas a partir de hoje
e pessoas que sejam coerentes com aquela vida em Cristo que você quer viver. Eu declaro um corpo saudável, uma alimentação saudável, exercício físico, para que você cuide desse templo divino. Eu declaro que as pessoas se inspirem na sua história, na sua forma de ajudar, na sua forma de ser, na sua forma de servir, seja financeira, seja em tempo de qualidade, seja com doação, seja até com papel que você pega do chão e coloca no lixo. Eu declaro que as suas finanças sejam prósperas, que nada lhe falte, que sobre, que multiplica, que você seja grato ao dinheiro e que você usufrua daquilo que você constrói nessa semana. Eu declaro que o seu trabalho é para honrar a próxima geração, que o seu trabalho seja visto com amor, com vigor, porque se nós falamos que tudo é para honra e glória de Deus, começamos a trabalhar para honra e glória de Deus, para abençoar outras famílias, para abençoar as nossas famílias. E eu declaro que a sua mente seja uma mente em Cristo, que adeque e que seja um imitador de Cristo. E eu declaro que as pessoas cheguem até você, botem a mão no seu ombro, olhem nos seus olhos e peçam, me ensina a viver em Cristo, assim como você vive. Gratidão, minha amiga Ariana, gratidão a todos vocês. Uau, peguei pra mim essa profecia. Peguei, recebi. Uau, que forte. Pian, dá para fazer já começar um livro aqui com o que eu peguei em 1 hora. Muito obrigada pela sua entrega. Foi uma maneira assim disruptiva, como você falou, porque você falou da Bíblia no contexto de hoje. A Bíblia e eu vivendo. Você falou da vivência, como eu vou viver aquela palavra viva no dia a dia. Teve coisa para mim aqui, teve coisa forte para mim de parar de justificar, de aceitar as mexidas que Deus faz. Deus, você está pedindo, Deus está mexendo, e eu ainda quero justificar. Eu só tenho que deixar, eu não vou viver meu livre-arbítrio, eu vou aceitar a vontade de Deus com obediência. E eu queria agradecer aqui o meu sogro, a minha sogra, meu pai, minha mãe, a X7 Investimentos, o seu Gaspar, o Cássio, o Raimundo, a Patrícia, a Evânia, a Gabriela, o Ítalo, o Klaus, a Isabela. Nós somos quase 70 aqui, junto com Teams e YouTube. Muita gente falando que está em deslocamento, mas que vai assistir gravado, porque vai ficar gravado. Isso que o Pian falou, que ele entregou tanta coisa que a gente vai precisar rever, para a gente ter total consciência. Eu, na hora que terminar aqui, eu já vou rever no YouTube, porque eu preciso digerir tudo isso para me conseguir viver o que você entregou aqui. Que Deus retribua 1000 vezes mais na sua vida. A minha avó, leitora, que eu sei que é a mais antiga, de 83 anos, minha nona Kida está aqui assistindo também. A minha avó Fifi, de 94 anos, meu pai lê para ela. Ela não lê, mas meu pai lê para ela. Então, nós temos esse exemplo de leitoras que nunca é tarde para ler a Bíblia inteira, para terminar ela. Nós estamos aqui também com o filho do Cassius, que eu acho que é o mais jovem que está lendo, que tem 16 anos. Então, nós estamos aí variando de 70 anos. O meu sogro, que já leu a Bíblia, foi o primeiro católico que eu conheço que leu a Bíblia inteira. É ele e o Vinícius, meu finado cunhado. Ele acabou de mandar aqui para mim uma passagem que ele leu a Bíblia não foi 1 ano. Ele leu a Bíblia foi em 10 meses. Uau. Então eu já estou estourada, sogro, já estou estourada, porque eu não vou conseguir ler em 10 meses. O meu vai ser em 1 ano. Então, se nós temos referências, nós temos exemplos de pessoas que seguem o caminho de Deus, pessoas transformadas. Esse momento seu aqui, Pia, foi de muito encorajamento para a gente seguir lendo essa palavra, vivendo essa palavra. E é assim que a vida vai mudar. É como essa água parada, essa aí vai ser minha frase agora. Água parada dá lodo, viu, galera? Isso aí vai para a empresa. Água parada dá lodo. Ninguém quer escorregar no lodo, além de ser muito feio, viu? Então, que nós possamos nos movimentar. É muito bom sentir esse mover de Deus. Eu vou abrir a palavra ao meu sogro, que ele quer falar. Muito obrigada, Pia, por tudo que você entregou aqui. Bom dia a todos. Bom, meu jovem, eu não comecei no iníciozinho, eu estava preparando viagem, eu não sei seu nome, mas eu queria dizer só o seguinte: as palavras edificam, mas os exemplos arrastam. Parabéns pela sua colocação. Deus continue te abençoando, te iluminando, te fazendo agente transformador da palavra dele em nosso meio. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Amém, amém.
A palavra está aberta, se alguém quiser falar, tá à vontade. Obrigado, senhora Lino. Obrigado pelo seu exemplo, pela contribuição. Alguém mais quer falar? Senão nós vamos... seu Gaspar, quer falar? Esse momento é de muita gratidão apenas, tá? Emocionado aqui, vivendo, acho que um presente. Obrigado, Pianha. Gratidão, que Deus te abençoe, meu amigo. Te amo, seu Gaspar. A honra é minha, eu estou aqui, pelo amor de Deus. Ariane, eu quero, se me permitir, depois, ter uma pessoa que poderia falar aqui para vocês. Eu acho que eu sei quem é. Ela... A pessoa tem muito para entregar para nós. Ela, há mais de 30 anos atrás, caiu no avião e ela abriu a boca pela primeira vez do que aconteceu em dezembro desse ano. Uma sobrevivente. Uau. Então, Estou me coçando. Já vou convidá-la. Bruna, você tem que abrir sua boca, Bruna. Nós precisamos te ouvir. Tem a sogra também, que é a mãe. Sua sogra e a Bruna. Nossa, obrigada. Obrigada por... Eu já vou atrás delas, já vou pegar o sim delas. Obrigada. Te mandar o celular. Obrigada. Hoje, até o meu irmão tá aqui, o doutor Emílio, da X7, ele está falando aqui para nós, e ele escreveu, ele gosta muito de escrever, resumir, ele já escreveu aqui. Eu acho que nós vamos precisar escrever muita coisa que você falou para a gente conseguir fixar. Por exemplo, ele começou a falar aqui, ele falou assim, gente, rezar da maneira sensorial. Essa da chuva aí foi fortíssima. Pisar, agradecer, tá aqui o livro, Segredos de um Modo Antigo de Rezar. Ótimo. Vamos aprender a rezar de outro jeito. Nós estamos errando no jeito de rezar. Imagina o dia inteiro você... Não, eu assustei, você falou que a gente reza. Ai, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo lá? Que tragédia, nossa. Foi pesado. Vamos mudar o... Parar aqui agora, eu e o Leandro, escrever aqui, digitar, porque já escrevi digitar, porque foi muito conteúdo. O que cada tribo... cada tribo representa, vamos ter que escrever isso aí, porque nós vamos ter que divulgar isso aí no Instagram. Eu te mando minha pesquisa. Manda, porque isso é um exemplo muito, muito grande para a gente seguir, das 12 tribos. Eu vivo essa ligação que você fez aí do Velho com o Novo Testamento e com o Outro. Essa ligação foi muito forte. Então, pessoal, nós vamos terminando aqui com o coração cheio de alegria, emocionados, igual o seu Gaspar falou, emocionados pelo que nós recebemos aqui hoje. E que nós possamos pegar essa profecia que o Pianho fez para nós aqui no final, que nós possamos pegá-la e vivê-la na nossa vida. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Foi lindo. Fiquem com Deus. Gratidão. Até mais. Obrigado.